Mas o que vocês acham dessa polarização e o que o partido de vocês pode fazer com relação a isso para melhorar isso? Poderia fazer. Assim, com vontade. Obrigado. Para o ímpar, vamos lá. Para o ímpar. A questão da polarização nunca é boa, né? Nós precisamos mesmo. Os extremos nunca é legal. O extremo nunca é bom. O radicalismo, você lembrou disso, mas é uma realidade. Sempre que você está nos extremos, nós estamos fugindo da coerência. Então a gente precisa realmente encontrar o caminho do equilíbrio. Nós andamos em pé por causa do equilíbrio. Então isso tem que ser a nossa tônica de vida, encontrar o equilíbrio. E o equilíbrio a gente encontra a partir do respeito à posição diversa da nossa. Acho que esse é o elemento fundamental da vida. Essa é a discussão que as pessoas entendem que política é só partidária. Política é isso, é compreender o diferente, né? É entender as discussões. Nós não falamos aqui, por exemplo, da discussão em torno da questão de gênero, que é um elemento aí ainda de pouca compreensão na sociedade, fomentada por esse governo que desconhece qualquer aspecto social efetivo. Mas assim, nós precisamos diminuir a polarização. Agora ela está sendo fomentada a cada dia, isso é real. Uma leitura rápida que a gente entende é que o governo atual, ele compreendeu que o cenário se dará dentro de um cenário polarizado, porque a sociedade, e aí é importante que a gente olhe para isso, nós temos uma parcela significativa da sociedade, em torno de 25% a 30%, que tem uma visão muito semelhante aos partidos de esquerdas, não só o PT, mas tem uma visão de sociedade a partir disso. Nós temos do outro lado, que parecia adormecido, mas uma fatia também significativa que corre dentro desse percentual de uma visão de extrema-direita, aquela de que o bandido bom é o bandido morto, a ideia da meritocracia como elemento fundamental da sociedade. Você não tem nada porque você não trabalhou, não quero saber onde você nasceu, então é aqueles aspectos extremos dessa sociedade. O governo percebendo isso e considerando os nomes que estão colocados hoje no cenário, diga-se governador do Rio de Janeiro que dá tiro de helicóptero, Dória, que não perde uma oportunidade também de fazer um papel e disputar esse espaço de extrema-direita, o Bolsonaro exagerou na sua fala, tentando polarizá-la, porque, infelizmente, o nosso presidente ele demorou um pouco para entender que tinha acabado a eleição. Ele continuava fazendo os atos como se estivesse na eleição. E quando ele acorda para isso, ele entra na eleição de 2022. Ele começa a se preparar para o discurso de ocupar o espaço da extrema-direita. Porque se imagina que a fatia do centro vai decidir a eleição a partir disso. Então nós temos os dois lados polarizados, eu preciso garantir o meu lado para que efetivamente eu possa fazer uma disputa eleitoral, isso com 7, 8 meses de governo, que é trágico para o Brasil e é o que a gente tem assistido hoje. Então assim, nós precisamos sim diminuir, e isso é um esforço de cada um, né, de buscar reencontrar os amigos que ficaram durante o período eleitoral, de ter mais paciência e mais compreensão e ouvir mais também as pessoas para entender quais são os aspectos que elas estão tratando. Nós temos um problema sério, nós falamos bastante de educação aqui, a nossa formação ela se dá muito pela mídia, e graças hoje com a internet a gente tem tido espaços como esse de mídia alternativa, que a gente pode fazer um debate com a sociedade diferenciada, mas você sabe muito bem que se o Galvão Bueno falar que é pênalti, no outro dia no café da manhã é pênalti. Se eu discordar disso eu vou ser morto, e a grande mídia tem essa influência de estabelecer o certo e errado como conceito basilar para a nossa sociedade. Fomenta, sim, o extremismo. Nós temos aqui, vamos falar, mas a Globo, por exemplo, ela gosta de criar e destruir heróis a todos os momentos, e uma sociedade ela só vai ser capaz de resolver seus problemas se a gente não acreditar que são heróis, que cada um tem que fazer o seu papel, que cada um tem que contribuir para o desenvolvimento da nação, e que nós não esperamos que um Deus Salvador vai nos resolver. Agora nós precisamos entender também que o poder público, que a inteligência financeira e que todos os mecanismos estatais, assim como a política, e aí eu acho que é o elemento fundamental que a sociedade precisa entender, nós podemos criticar os políticos, mas a política é o mecanismo maior de transformação da sociedade, né? Alguns já navegaram por esse caminho de forma tortuosa, mas compreenda-se que assim, é ali que se faz a moradia para quem precisa e da qualidade de vida, é ali que se coloca muitas vezes a política que vai fazer a geração de emprego e trazer dignidade para a família e para o bem-estar, que é o que a gente procura. Nós precisamos defender o bem comum, nós precisamos defender
a liberdade como elemento fundamental da sociedade, precisa defender o equilíbrio da sociedade e compreender a diversidade. Esse país é um país de grande diversidade. A gente, de fato, precisa compreender que as pessoas não devem ser iguais. As pessoas não devem ser iguais, elas devem ter oportunidades iguais para que elas possam se desenvolver como pessoa e que elas possam levar a dignidade para si e para suas famílias. Acho que é dentro desse contexto, né? Nós teremos a oportunidade de se despedir ou já? Não, vai. Vamos sim. Então acho que é esses aspectos aí para a gente dar a oportunidade do Divaldo também colocar suas visões. Concordo com o Paulo que não existem salvadores da pátria, né? Na verdade, cada um de nós é o salvador que a pátria precisa. A gente às vezes fica esperando o político fazer algum milagre, né? E talvez por isso a gente se decepcione, porque a gente não fala para a pessoa o que a gente quer que ela adivinhe, né? E dá carta branca para ela fazer o que bem entende. Ela vai fazer o que ela quer, né? Não necessariamente o que a gente quer. Em relação à polarização, eu entendo que ela é fruto realmente de um clima de guerra, mas que foi iniciado muito tempo atrás, né? E principalmente o sentimento de revolta decorrente de tanta corrupção que a gente observou, e não é isso não, feliz ou infelizmente, não é uma exclusividade do PT. Nós tivemos aí diversos partidos envolvidos nesses problemas de corrupção. Então eu acredito que ela seja bastante fruto disso. Poxa, eu tô aqui, tô ralando, pagando a conta, acordando cedo, ralando o dia inteiro, pagando a conta dessa farra toda, né? Então eu acredito que isso tenha influenciado bastante nessa questão da polarização. Agora, o fato é que a gente precisa acabar com a conversa de boteco, né? E começar a tratar de assuntos que realmente sejam relevantes para o país. Nós precisamos de governantes que estejam preocupados com isso, em discutir e encontrar soluções para os problemas reais da sociedade. E não que estejam preocupados com o próximo escândalo de corrupção que vai sair, com o próximo julgamento do STF, ou então preocupados com a próxima eleição, né? Político, a gente costuma ouvir falar que sempre está preocupado, a primeira preocupação é em se eleger e a segunda é em se reeleger. E infelizmente isso é verdade, a maior parte dos políticos infelizmente trabalha dessa forma mesmo. E o problema disso tudo é que a sociedade vai lá e vota no danado de novo, né? Então, acho que a gente precisa avaliar as pessoas mais pelo que elas fazem, pela história delas, por quem está no entorno desses candidatos, do que necessariamente pelo discurso bonito que eventualmente tenha. Eu até fiz uma postagem esses dias atrás relacionada a isso, né? Tem muita gente criticando bastante e centrando na figura do Lula e na figura do PT os problemas do Brasil. Nós temos problemas de corrupção, não são exclusivos disso daí. Nós temos diversos outros problemas de corrupção, inclusive de gente que infelizmente ainda está solta. O nosso combate ele tem que ser contra os maus feitos, ele tem que ser contra os privilégios, ele tem que ser contra a corrupção e não personalizar isso daí. Eu acho que esse é o grande problema do debate político, né? A gente personaliza a discussão, em vez de discutir ideias, em vez de discutir valores, em vez de discutir soluções, a gente está discutindo porque o fulano soltou um pum mais fedido que o outro, né? Os dois estão fedendo. E os dois estão fedendo. Né? Apresentar ideias, né? Agora, como fazer para que não solte o pum, a gente não está discutindo. Né? Ferramentas. Inclusive, em relação, teríamos séculos para discutir em relação à reforma da Previdência, um exemplo disso. E para encerrar, né, como que a gente se preocupa em discutir coisas que não são relevantes, peguem as pautas das câmaras, das Assembleias Legislativas do Estado, da nossa Câmara Municipal, vocês vão ver. Teve uma pergunta aqui falando de vereadores. O trabalho é data comemorativa, o trabalho é homenagem, o trabalho é dar nomeação para as coisas, em vez de estar discutindo soluções para os problemas reais da cidade. Nós temos um ex-prefeito com diversos processos na justiça, decorrentes de improbidade administrativa, e nós tínhamos vereadores fazendo o quê nesse período todo, né? Então, eu entendo que nós devemos avaliar isso daí na hora de votar. O que essa pessoa está fazendo? O que essa pessoa fez? Poxa, essa pessoa já está nesse cargo há 30 anos. E nesses 30 anos teve governador preso, prefeito preso, e ele estava lá como vereador, como deputado, e fez o quê? Né? Ou então, pior do que isso, foi encontrado aí um dinheiro na meia, na mala, sei lá onde estava isso daí, o assessor, mas era o assessor, tá? O assessor que era um sem vergonha, que pedia dinheiro, ele não sabia de nada. Então, acho que a gente tem que ter também, assumir a nossa parcela do ponto de cidadão de responsabilidade nisso daí e promover a mudança. A mudança que a gente quer vai ser feita por quem está pagando a conta, não porque quem está vivendo da farra.